O programa de hoje começa aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e é um programa que se chama Cinema Gastronômico. Não se chama Cinema Gastronômico porque são filmes sobre comida, e sim porque nós vamos falar de duas experiências de se produzir, de se propagar cinema, que tem como nomes de comida. Dogma Feijoada, aqui em São Paulo, e Mate com Angu. O espelho está no ar. Oi de casa, licença, boa tarde, tudo bom, gente? Começar a entrevista, estamos pensando que vamos ficar aqui de bobeira. Tudo bom? Como é que se chama? Flávia. Prazer. Alô, HB. Prazer. Beleza? Eu, Cacau. Prazer, Cacau. Prazer, Pablo. Prazer. André. Beleza? Prazer. Igor. Prazer. Meu nome é Jefferson D. Sou cineasta, corintiano e moro, adoro e vivo na cidade de São Paulo. De que espaço é esse aqui? Aqui é a Lira de Ouro, né? É um espaço cultural que a gente estava levando aí em Caxias já há um tempo, baseado numa história antiga de uma banda que tinha aqui na década de 50, 40, na verdade, 47. E aí, de 2000 pra cá, juntou uma galera da arte e cultura aqui em Caxias e resolvemos montar um centro cultural, né? Fazer juntar as pessoas que faziam trabalhos aqui de música, de teatro, de poesia. E estamos tocando isso aí. E é a casa do Mate com Angu, nosso cineclube querido. Vamos falar um pouquinho do Dogma Feijoada? Vamos lá. Vamos explicar primeiro o que é o Dogma Feijoada e como é que surgiu. O Dogma Feijoada é um manifesto, fruto de um estudo que eu fiz na Universidade de São Paulo, no curso de cinema, na USP. E manifesto que diz respeito a como nós, negros no Brasil, podemos produzir audiovisual. Agora nós na fita, essa é minha cidade, isso também é meu país, então se liga que a parada é a seguinte. Então são manifestos simples, 7 pontos, que foi lançado no ano de 2000, durante o Festival Internacional de Curtas. E é isso, né? Primeira coisa que eu queria saber, como é que funciona um espaço cultural, e aí já estou falando isso para avisar os senhores, que tem tanto barulho em volta, né? E funciona tudo bem, tá tudo bem, tudo tranquilo, harmonicamente. Quando a gente foi montar a primeira exibição aqui, foi por acaso, que a gente foi exibir o Deus e o Diabo na Terra do Sol, e a nossa preocupação era exatamente o barulho, a gente era muito incomodado com isso. Aí a gente passou no Deus e o Diabo na Terra do Sol, tinha esse boteco aqui era outro, aí tinha um daqueles karaokê, e começou a tocar We Are The World no meio das cenas de deserto lá do Glauber Rocha, e foi bem engraçado, as pessoas não resistiram e começaram a gargalhar, não sei o que, aquela pobreza, e We Are The World. Foi bem legal, foi bem legal. Mas aí depois abstraiu, porque o Cineclube é Mate com Angu, a sessão que a gente faz aqui, é uma sessão barulhenta, as pessoas meio que conversam aqui no fundo, tem a galera do fundo. Quem quiser pode ver, porque ali tem janelas das casas, né? Já tem camarote. Não, fica uma garotada aqui. Tem um garoto que sempre eu via aqui assistindo, e hoje o garoto vive aqui dentro da Lira de Ouro, incorporando. Então vamos sentar ali, só por uma questão formal, não que eu goste de formalidades, mas vamos sentar ali pra gente conversar um pouquinho. Quem é que se junta ao Dogma? Você escreveu e depois chegou mais uma turma? Então, no ano de 2000 teve uma mostra de cinema negro, aqui mesmo nessa casa que a gente está agora, no Espaço Unibanco em São Paulo. Teve essa mostra sobre cinema negro e a Folha de São Paulo propôs um debate. E nesse debate eu li o Dogma Feijoada para a plateia. E aí ficou meio batizado como lançamento do Dogma Feijoada. E a gente, desse intercâmbio, de trocar ideia e estar sempre junto, a gente acabou fundando um grupo chamado Cinema Feijoada, né? Então, se por um lado tem um certo protagonismo em escrever as 7 leis, eu acho que o fato de acontecer, isso se tornar público, se tornar, enfim, discussões aqui no Brasil, fora do Brasil, em outras instâncias que não na universidade, isso se deve aos mais 5 pessoas que estavam comigo, que é o Ari Cândido Fernandes, o Noel Carvalho, o Daniel Santiago, Billy Castilho e Rogério de Moura. Mate com Angu
ele é um cineclube que nasceu em 2002 e que nasceu com a gente se reuniu, na verdade, na faculdade da Universidade da FEUDUC, aqui em Caxias. A gente queria fazer uma mostra só de história de cinema, né? Uma mostra de cinema que contasse a história, né? Aí eu propus a galera, que eu já trabalhava audiovisual, já tinha feito curta-metragem antes. Falei, não, vamos fazer alguma coisa que permaneça, alguma coisa que esteja constantemente provocando e instigando as pessoas a estarem pensando sobre cinema. Aí surgiu a ideia de fazer o Mate Comum, um cineclube que tivesse a ideia de estar provocando a cidade de Caxias a estar produzindo imagens, né? Estar produzindo filmes, né? O que o gratifica? O que o deprime? Onde ele mora? O que ele quer? O que é o essencial? O que é o divino? Será que ele é feliz? Felicidade é poder ter saúde, ter condições de trabalhar. Felicidade é mulher na cama. Não. Não. A senhora nunca foi ao cinema? Não gosto de cinema não, filho. Eu vou pra igreja sempre. De onde veio essa ideia? Eu fiz um estudo durante 2 anos sobre como nós, negros, fomos representados e por quem a gente foi representado e como a gente produziu os nossos filmes. Então, analisei vários diretores do período da chanchada, do período do cinema novo, aí alguns negros que tinham dirigido filmes, estudei como foi mais ou menos a forma de produção deles e tal. E não fiquei contente com nenhuma das representações. E eu me lembro que um dos co-orientadores, uma pessoa que dividiu assim, muito, que me provocou muito, que é o Carlos Calil, meu professor de História do Cinema Brasileiro, e o Jean-Claude Benadet, professor também em teórico de cinema, eles me perguntavam, enfim, qual que era a minha solução, o que eu entendia como uma forma ideal do negro ser respeitado no cinema brasileiro, dele ser bem representado. Então, desse desejo, dessa nova representação, vieram as 7 regras. As 7 regras. São regras? São chamadas de regras? É dogma, né? Acho que como todo dogma é uma coisa meio arbitrária, né? Assim. Como a exibição é mensal, ela acontece sempre na última quarta do mês, a gente faz uma coisa temática, né? Por exemplo, teve um ano que o tema foi amor, né? A outra foi porrada. E de vez em quando também a gente, pra quebrar esse negócio de temático, a gente faz uma exibição que não tem tema nenhum, né? Que é uma salada mesmo. Quando a gente junta 3 ou 4 filmes sobre o mesmo tema, as pessoas, na verdade, elas têm a impressão, quando saem da sessão, de que assistiram a um filme só. Você não pode fazer parte do Dogma Feijoada se você não acreditar nessas 7 leis, que são as seguintes. O diretor tem que ser negro, brasileiro, ou a diretora ser negra brasileira. O protagonista deve ser negro, um afrodescendente, ou afronegão, como diriam os cacetas, né? A temática do filme tem que estar ligada e relacionada à cultura negra brasileira. Peraí, fazer um parênteses. Cultura negra a gente estabelece como o quê? Cultura brasileira. Embora sendo um dogma, eu julgo ele tão amplo e tão aberto, e tão provocativo, né, no que é. Eu acho que muito da nossa identidade negra brasileira está para ser estabelecida, está para ser escrita ainda. Julho de 1955. O quarto ponto, os filmes tem que ter um cronograma execuível. Vários dos diretores negros brasileiros, e eu diria quase 90%, né? Eu consegui contar mais de 21 cineastas, mas eu diria quase 90% deles fizeram um filme e não conseguiram mais fazer outros filmes. E obviamente que por trás disso está o fator
dinheiro. Se você tem 1 milhão, você faz filme com 1 milhão. Se você tem 100 mil, faça um curta-metragem com 100 mil. Mas, junto com isso, tem um adendo, filmes urgentes. A gente precisa de filmes urgentes, agora, já, para uma geração que não se vê, que não se viu ainda no cinema. E aí, Portuga, dá uma breja pra nós aí. Portuga é mãe. Eu sou de Angola, angolano, de Luanda. Por que Mate Congu? O Mate Congu tem a ver com a história da cidade, Duque de Caxias, que é o apelido de uma escola que existe até hoje. Foi criada em 1921, chamava-se Escola Proletária de Meriti. Conta porque a escola se chamava Mate Congu. Pois é. Porque um dos pratos que mais que serviam nessa escola era mate, né? Mate, fubá, mate. A erva era mate e fubá. Agora abre! Uma coisa que une também a galera, todo mundo aqui, é uma certa maluquice, uma tendência, uma coisa meio maluca. É uma inquietação muito grande, a vontade de fazer alguma coisa que transforme essa realidade que a gente vive. Isso aqui eu posso falar para todo mundo sem erro. Quinto ponto. Quinto ponto, personagens estereotipados, negros ou não, devem ser evitados. Eu sinto, às vezes, que tem uma estereotipia geral em tudo aquilo que não é macho, adulto, branco, do Rio de Janeiro ou São Paulo. Sexto ponto. Sexto ponto. O roteiro deve privilegiar o negro comum brasileiro. Todas aquelas pessoas que a gente nunca viu retratado, ou todas aquelas pessoas que sempre foram os coadjuvantes da história brasileira. Ei, mano, foi falta! E nesse ponto, talvez seja o que mais se aproxime desse conceito de feijoada. O que é a feijoada, senão o resto? O povo brasileiro tem que apoiar a indústria cinematográfica brasileira. Esses são meus votos. O governo ajude mais e financie as produções menores, que os grandes já têm condições. A cidade de Caxias, do Rio de Janeiro e o Brasil começou a produzir muitos curtas nesse formato digital. E a gente começou a perceber que eles não tinham espaço nos festivais. Então a gente falou assim, então vamos criar, um dos outros motivos do Cineclube foi, vamos criar um espaço onde esses curtas tenham espaço, onde eles possam ser vistos. Uma coisa que tem muito claro na cabeça de todo mundo é que a gente tem que fazer isso pensando também em se divertir. Certo. Se não tiver diversão, se a gente não estiver se sentindo bem com o que a gente está fazendo, se a gente começar a ficar... Isso não quer dizer que a gente não leva a sério, muito pelo contrário. É uma brincadeira, uma tremenda diversão, só que é para ser levado a sério, né? É um provocador. Marcha, soldado, cabeça de papel. E a sétima, super-heróis ou bandidos estão proibidos. Eu acho que também acaba sendo um complemento a tudo que eu falei anteriormente. Assim, não me interessa tudo que é super, mas também não me interessa nada que seja a inferioridade, o inferno, enfim, que está... ver o negro como objeto, isso não me interessa. A noite do Mate Congu o pessoal vem, não, vamos ver filme, a gente faz um discurso massacrante, meu irmão. Faz coisas, bota a câmera aí, faz uma coisa, dá um jeito, expressa, né? Pensando no Dogma Feijoada, assim, qual que é o maior mandamento? É, o diretor tem que ser negro, quer dizer, a gente tem que ser sujeito da história. O resto é o resto, assim, o resto pode ser ignorado, o resto pode ser mexido. E mais do que qualquer outra coisa, é um atestado de identidade, né? Quer dizer, eu gosto da ideia de que as pessoas percebam que eu sou negro, que eu tenho uma história. Nem ser negro, na verdade eu gosto que as pessoas percebam a minha ascendência, percebam a minha história. Eu ia da terra para o céu. Pegava as estrelas com a mão para contemplá-las. Eu sempre ouço isso, né, de ser um racismo ao contrário, de que fazer um filme com temática negra, com os protagonistas negros e com determinadas temáticas, qualquer um pode fazer. Mas a grande verdade é que para se tocar na ferida, enfim, ou nesses problemas relativos à cultura negra e à história negra no Brasil, poucos diretores têm tocado, eu diria quase nenhum tem tocado com tanta contundência. Atualmente,
Nós somos escravos do custo de vida. É uma cidade que foi símbolo de Esquadrão da Morte, que foi símbolo de miséria, foi símbolo de pobreza, de tudo que é ruim, né? A Baixada Fluminense sempre carregou esse estigma. Antigamente, os eventos culturais aqui estavam meio que fadados a serem só pra galerinha que faz cultura, né? A gente queria fazer um cineclube que fosse pro público em geral, tratando o público com respeito, como se fosse em qualquer outra cidade do mundo, entendeu? Aqui a gente carregava um certo estigma de ser caxiense, e a gente achava que a gente deveria reverter esse quadro, entendeu? Ser caxiense seria o grande lance. Mas com o selo do Dogma, o que é que já foi produzido até agora? Basicamente é o Distraída pra Morte, o Carolina, o Narciso Rap, o Catedrático do Samba, a Revolta do Videotape, Família Alcântara, que é do Daniel Santiago e da Lilian Santiago. Enfim, a gente está produzindo sempre com esse selinho do protagonismo, né, negro. O Carolina é? O Carolina é. Também é um filme, na verdade é um filme, vamos dizer assim, mais conhecido da trupe toda, assim. Uma senhora que vinha ao meu lado disse-me: na minha terra não se faz isso. Lá o povo é civilizado. Onde fica a sua terra? Suíça. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Eu queria falar uma parada do Angu de Ouro, que é o nosso prêmio anual, porque a gente começou a perceber que há alguma coisa errada no mundo dos festivais. Os filmes que nós premiamos nunca tinham sido premiados em festivais algum. E o prêmio que a gente deu, o prêmio principal, nunca tinha sido aceito em festival nenhum. Por quê? O que mais nos toca é o que menos tem espaço. Assim, no sentido, não é só nos toca como mate, pessoas que estão ali refletindo o audiovisual, não. E sim o público. É esse tipo de coisa que eu acho que o Brasil pode estar acordado, e esse tipo de coisa que o Mate Congu tá levantando a bandeira, sabe? O que importa é o conteúdo, é o que você tem a dizer, é o que você carrega aqui dentro. E não o seu suporte ou o seu suporte de produção ou quem você conhece, entendeu? Vamos parar de repetir o mesmo discurso. Tem muita coisa para ser dita aí. Muitos filmes pra você. Eba, pra gente, Pra né? gente. Maravilha. Valeu. Até semana que vem. Valeu. Vem aqui dia 31 de janeiro. Vai fazer o baile do carnaval. Que beleza, obrigado. Olha o que o cara faz. O cara é tão fã de carteirinha. Uma das histórias que eu ouvi sobre a feijoada, já ouvi várias, né? Inclusive que ela não foi invenção dos negros, né? Mas a que eu mais gosto de contar e que eu mais gostei de ouvir foi que os portugueses pegavam um porco, picavam um porco, suíno ali, pegavam os melhores patos e jogavam no terreiro. E ali os escravos que saíam da senzala pegavam, as mulheres pegavam aqueles restos tal, que estavam no chão com barro e faziam aquele cozido lá na senzala. O menino que era da fazenda, filho do senhorzinho, sentindo aquele cheiro maravilhoso, corria lá na senzala para comer esse cozido que deu-se o nome de feijoada. Professor de História e trabalho com audiovisual também. Eu sou músico também e faço um monte de coisa, produzo eventos. Trabalho com cinema mesmo, com audiovisual e comunicação também, mas é basicamente com audiovisual mesmo. Faço poesia, artes visuais e sou o mais velho do grupo. Além de trabalhar também, né, nessa coisa da produção de filmes, eu faço rap. Eu trabalho com produção audiovisual e sou professor. Professor de? Educação artística. Produção tremendo falcatrua. Poeta, ator falcatrua. Faço teatro e, na realidade,
eu caminho com essas pessoas e tô enquanto público também do mate.